boa tarde, queridos alunos da terceira série do ensino médio. Meu nome é Prof. Marconi Cabral e sou um dos moderadores aqui do Centro de Mídias e hoje teria a alegria, o prazer de moderar essa aula riquíssima que a professora Maria Fernanda Degan preparou para a gente com o tema Três Concepções de Liberdade, né? E vai aparecer aí na tela para vocês qual que é a habilidade que nós vamos desenvolver na nossa aula de hoje, né? E essa habilidade é justamente relacionar liberdade à política, por meio da mediação do conceito de democracia. Nós já estamos conversando algumas aulas sobre essa ideia de libertarismo, determinismo e dialética. Hoje a gente vai relacionar isso com a democracia numa primeira aula com a professora Maria Fernanda, a qual eu tenho a honra de passar a palavra. Uma ótima aula. Obrigada, Marconi. Terceiro ano do ensino médio é sempre um prazerzaço estar aqui com vocês, com todos os estudantes que generosamente compartilham o tempo com a gente, né? E, na verdade, isso para mim é motivo de muita alegria, porque é como se vocês estivessem me dizendo, professora, a gente confia que nós sairemos desse encontro melhores, tanto nós quanto você, né? Obrigada por estarem aqui comigo e com o Marconi. Obrigada também os professores, que são uma presença fundamental sempre no nosso chat. As falas dos professores, as dicas, as referências que os professores trazem são super importantes para mim, e a minha lista, a minha pilha de leituras que eu desejo fazer vem crescendo cada vez mais devido às indicações que os professores têm feito. Então, eu também agradeço de coração. E então vamos começar. A gente vai hoje tentar prejudicar a tolice juntos. Vamos juntos à la beleza prejudicar a tolice num exercício filosófico. Hoje, como o professor Marconi já bem disse, a gente vai conversar sobre o tema Três Concepções de Liberdade: libertarismo, determinismo e dialética. No nosso encontro de hoje, nós vamos abordar as duas primeiras concepções de liberdade, que são libertarismo e determinismo, mas antes da gente começar a falar propriamente disso, eu quero que a gente faça um que é o seguinte: em filosofia, mas na verdade em tudo na vida, não tem muito esse negócio de preto no branco, não tem muito esse negócio de 880, de extremos, assim, sabe? Então, quando eu falo para vocês que existem concepções de liberdade e que duas delas se chamam, de um lado, libertarismo e de outro lado, determinismo, eu gostaria que vocês entendessem essas concepções assim como espécie de modelos ideais, sabe? Como, assim, uma espécie de arquétipo ou estereótipo que a gente utiliza para pensar, mas que no plano da realidade não existem assim de forma pura, né? Então, os filósofos que a gente vai conversar hoje e que eu elenquei dentro dessa categoria libertarismo, assim como os filósofos que coloquei nessa categoria determinismo, gente, não caiam na armadilha de achar que eles seguem assim, de cabo a rabo, à risca os preceitos de um determinado conceito, assim. Cada filósofo é um filósofo e tem o seu próprio pensamento, e muito embora nós possamos fazer um exercício assim bastante didático, pedagógico, de tentar alocá-los em diferentes categorias, a gente não pode cair na armadilha da categorização, achando que uma mera palavrinha é suficiente para explicar o pensamento de cada um dos filósofos que a gente vai ver aqui hoje. Então, a gente faz esse combinado já desde o início e, assim, acho que a gente vai caminhar de uma forma mais produtiva. Para a gente começar a falar de liberdade, vai aparecer aí na tela para vocês uma citação que eu trouxe de um filósofo alemão que nasceu em 1899 e faleceu no finalzinho do século XX, no ano de 1976. E o nome dele era Martin Heidegger. Heidegger, ele foi um grande leitor de Nietzsche. Aliás, gente, convenhamos, quem não foi leitor de Nietzsche, né? Qual filósofo da modernidade não foi leitor de Nietzsche, né? Então, o Heidegger, na obra dele, intitulada Nietzsche, ele diz assim: as palavras fundamentais são históricas. Elas são
agora e continuarão sendo futuramente fundadoras de história, sempre, a cada vez, segundo a interpretação que predomina em sua época. Aí o Heidegger segue. A historicidade, assim compreendida das palavras fundamentais, é uma das coisas que precisam ser necessariamente atentadas em meio ao pensamento interessado em pensar através de tais palavras. Olha que interessante, o Heidegger está dizendo para a gente que existe um troço chamado palavras fundamentais. E o que são essas palavras fundamentais na concepção do Heidegger? São palavras que, assim, acompanharam a humanidade desde os seus primórdios e vão continuar acompanhando até que a humanidade desapareça da face da Terra. São palavras que caminham junto conosco, que palmilham junto conosco os nossos passos enquanto seres humanos. São palavras fundamentais para o pensamento, para a preocupação humana. E quais são essas palavras na concepção do Heidegger? São, vejam bem, verdade, beleza, ser, conhecimento, história, todas palavras belíssimas. Mas a que nos interessa mais aqui hoje é a palavra liberdade, que é uma das palavras consideradas fundamentais pelo Heidegger. Então, tendo feito essa abertura, assim, com chave de ouro, trazendo o Heidegger, vai aparecer aí na tela para vocês uma perguntinha sobre a qual eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho. Quando eu digo um pouquinho, infelizmente, é só um pouquinho mesmo, só um minutinho. E se vocês quiserem e puderem nos honrar, então, com a resposta de vocês no chat, a gente já volta com os comentários do nosso queridíssimo Marconi. Vamos embora! Boa tarde, queridos alunos. Obrigado pela participação de vocês. Fê, antes da gente começar a falar das respostas que a gente recebeu aqui, eu queria dar algumas informações, até daquilo que eu encontrei aqui no chat também, te transmitir um carinho especial de alguns professores e alunos. Ó, veja bem. Primeiramente, respondendo a professora Cristiane, que perguntou da nossa aula da primeira série hoje. Nós tivemos correção da AP, e aí, por conta disso, o horário que seria de filosofia da primeira série foi utilizado para correção, por isso que nós não tivemos a nossa aula de filosofia hoje. Quero deixar um abraço aqui para o professor Jefferson, que torce muito aí pelas nossas aulas. A professora Marcela, que não conseguiu pegar a habilidade, eu já coloquei no chat, escrevi novamente para vocês a habilidade que nós estamos trabalhando hoje. Quero responder a Débora também, que está perguntando sobre a semana que vem, se só teremos reprises. Nós teremos aí o horário de intervalo, uma programação toda especial que a gente está preparando para vocês, e também reprise, não teremos aulas inéditas. Por outro lado, eu vi muita gente perguntando, a gente já não falou disso, é reprise? Não, gente, não é reprise. Por mais que o conteúdo seja o mesmo, nós estamos desenvolvendo uma habilidade diferente. Então, nós estamos falando de concepções de liberdade, mas com outro enfoque.
falado isso e pedindo desculpa a Fê por ter roubado esse tempinho dela, vamos às respostas. O Eric, filho, ele diz o seguinte: liberdade é poder fazer o que você quiser. Isso é ser livre. A Ellen, por sua vez, falou que liberdade é você ter a sensação de que não tem impedimentos na sua vida. Você não tem nada que te condicione, nada que te limite. Essa foi a resposta da Ellen. A Nayara trouxe a questão da autonomia. Liberdade é poder ter autonomia na hora de tomar as suas próprias decisões, né? Decidir por si mesmo. E tanto o Gabriel quanto a Tainá trouxeram a ideia aí da liberdade como escolha do seu caminho e também poder se expressar, que foi uma questão muito interessante. A liberdade não está apenas nas minhas ações, mas também na expressão do meu ser, né? Na expressão da minha existência. É isso, Fê. Marconi, muito obrigada. Gente, eu gostei muito das respostas de vocês, elas apontam quase todas no mesmo sentido. É uma pena que daqui a pouco vocês vão tomar um banho de água fria. Mas esse é o papel da filosofia, às vezes. Eu queria falar que o Mateus, o Marconi, o Mateus escreveu assim, que ele acha que uma das palavras fundamentais do Heidegger devia ser mano. Você concorda? Como bom paulista, eu concordo. Eu também concordo. Muito bem, então vamos lá. Já que a gente começou pensando um pouquinho sobre o que é liberdade, eu queria que agora vocês pensassem assim, ó, ao longo da história, será que o termo liberdade sempre foi entendido da mesma maneira? Vamos pensar um pouquinho, 1 minuto que a gente já volta. Querida Fernanda, olha, a gente teve resposta bem objetiva aqui, né? A gente sempre conversa, né, nas nossas aulas de filosofia a importância da gente fundamentar, da gente embasar o nosso argumento, né? Então, quando a Fê nos pergunta, né, ao longo da história o termo liberdade sempre foi entendido da mesma maneira, a gente tem que ir além desse não ou deste sim e sempre tentar justificar, argumentar, dar uma razão que sustente essa nossa visão, né? Então nós tivemos aí uma chuva de não, dizendo que esse termo liberdade não foi sempre entendido da mesma maneira, mas eu queria destacar de qualquer forma 2 respostas, Fê. A resposta da Dianiara, né, Diana Araújo, desculpa se eu não pronunciei da maneira correta, que ela trouxe a questão de que cada pessoa, né, tem o seu lado sobre a liberdade, embora a pergunta da Fê seja com relação à história, ela traz um pouco essa questão subjetivista, né, de que as pessoas já têm uma interpretação diferente sobre o que é ser livre. E o Guilherme respondeu assim com certo pesar, né, ele falou não, o termo liberdade ele mudou ao longo da história, infelizmente. O Guilherme está sentindo aí que a liberdade mudou. Eu me pergunto por que será que o Guilherme tem esse entendimento pesaroso a respeito dessa mudança. E se você puder contar um pouquinho melhor no chat, vai ser muito legal poder te ouvir. Então, pessoal, como a gente vai começar a nossa aula falando de libertarismo, eu separei aqui para a gente falar um pouquinho sobre Aristóteles, um grande, grande filósofo da Grécia Antiga, e coloquei aí do lado na tela, conferir também Santo Agostinho e Sartre, que de alguma forma são filósofos que, embora
muito distantes temporalmente, muito distantes em termos intelectuais e de produção filosófica, eles também poderiam, de repente, ser colocados nessa corrente que a gente denominou libertarismo, né? Mas eu escolhi o Aristóteles e, na verdade, eu o trouxe como um pano de fundo para a gente conversar um pouco sobre uma noção de liberdade que perpassa, de alguma forma, toda a antiguidade clássica, toda a antiguidade grega. Então não era só o Aristóteles que tinha essa concepção de liberdade que eu vou contar aqui para vocês agora. De forma geral, os gregos naquele momento, e aí a gente está falando século V, século IV, século III a.C., eles tinham uma noção de liberdade que estava assim, ancorada, fincada em três conceitos principais que eu gostaria que nós atentássemos aí juntos na tela, né? Aparecem três palavras, né? Então a gente tem aí eleutéria, é um termo grego, né? Que vem da língua grega, e eleutéria é um termo que é um nome próprio que designa uma divindade grega associada à liberdade. E ela, especialmente, ela é uma figura super interessante porque ela é filha da deusa da noite, a Nix, né? Então, a Eleutéria era essa deusa que carregava consigo toda a potencialidade de realização da liberdade humana. Então, assim, uma palavra, um conceito, uma figura primordial quando a gente quer pensar a respeito da liberdade da forma como entendida pelos gregos lá na Antiguidade Clássica. Então, a gente tem aí o primeiro termo, que é a Eleutéria, a gente tem um segundo termo, que é o encrateia. Encrateia é um termo grego que é oposto a um outro termo que eu não coloquei aí, mas o termo ao qual ele é oposto é o termo acrasia. Acrasia, gente, é assim, a gente poderia talvez traduzir como falta de autocontrole. Falta de controle sobre si mesmo, né? Falta do autodomínio. Bom, se acrasia é a falta do autodomínio e encrateia é o oposto de acrasia, então o que é encrateia? Bom, é a capacidade do autocontrole. E, sabe, gente, a capacidade do autocontrole era considerada uma virtude lá na Grécia Antiga, mas não pensem em vocês que ela era considerada uma virtude como qualquer outra. Não, ela era uma virtude, assim, muito especial. Na verdade, o Xenofonte, que era discípulo do Sócrates, ele dizia, olha, a encrateia, ela é, assim, a base de todas as virtudes. Sem ela, não surge nenhuma outra virtude. O Xenofonte, ele era um cara, assim, bem diferente. Sabe, gente, no século III depois de Cristo, houve um autor chamado Diógenes Laércio, e ele escreveu um livro que é muito, 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 muito legal. É tipo um livro de fofoca sobre filosofia. Por que eu falo brincando que é um livro de fofoca? Porque o registro do Diógenes Laércio é um registro muito anedótico, né? Então ele conta pequenas passagens, assim, da vida dos filósofos, né? Essa obra que eu estou dizendo aí, do Diógenes Laércio, ela se chama Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres. E daí, o Diógenes Laércio conta pra gente nessa obra que o apelido do Xenofonte era Musa dos Prazeres, né? Musa, vocês sabem o que é. A musa, na Grécia Antiga, as musas eram cada uma das 9 filhas, né, de Zeus, com Mnemosine, a deusa da memória, né? E essas deusas eram muito... tinham inúmeras virtudes, né? Então, elas eram chamadas de musas. Hoje, modernamente, a gente entende musa como aquela figura que traz inspiração para o poeta, para o artista ou até para o cientista, né? Dependendo do entendimento. Daí, o Xenofonte, ele era chamado de musa dos prazeres. E por que ele era chamado de musa dos prazeres? Porque ele tinha uma voz muito doce. E todo mundo que ouvia o Xenofonte falar, se encantava com aquela voz. Como podia uma voz
tão sublime daquela ser emitida por um aparelho vocal humano, né? Então ele ganhou aí esse apelido, e essa anedota é contada pra gente pelo Diógenes Laércio, né? Mas voltando ao assunto, a gente falou sobre Eleutéria, a gente falou sobre Encrateia, e aí a gente tem um outro elemento que é fundamental para falar sobre o entendimento na Grécia clássica a respeito da liberdade, que é o conceito de autarqueia. E o que é a autarqueia? Ela é assim, bom, eu poderia preparar umas 5, 6 aulas só para falar com vocês sobre a autarqueia. Mas assim, grosso modo, ela é uma espécie de sentimento de contentamento e de plenitude. Para a gente entender a autarqueia, eu acho que não tem nenhum filósofo melhor do que o Diógenes. Cuidado, porque aqui eu estou falando de um outro Diógenes, não é o Diógenes que eu contei agora há pouco, Diógenes Laércio, que escreveu a obra Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, não é esse. É um outro Diógenes que era chamado de Diógenes o Cínico, né? Ele era um cínico, ele é aí devedor aí do Antístenes, né? E esse Diógenes, ele era assim, a encarnação da autarqueia. Autarqueia eu falei para vocês, contentamento, sentimento de plenitude, ser feliz com o que se tem, evitar ficar desejando muitas coisas, porque o desejo ele traz sofrimento, né? Então, só para vocês entenderem, olha, como que era esse Diógenes. Diz aí a história, e o Diógenes Laércio conta no livro dele sobre Diógenes o Cínico, né? Ele conta que o Diógenes o Cínico, certa vez, ele morava num barril, né? E ele era tão simples, tão simplório, ele levava tão a sério a filosofia cínica da autarqueia, de ser feliz com o que tem, que ele morava num barril. Daí você vê como que às vezes os programas de televisão têm tanta relação com a filosofia, a gente nem se liga, né? Então ele morava num barril, e aí ele estava lá, parado, né, dentro da casa dele lá, e aí chega na frente dele ninguém menos do que Alexandre o Grande, que era o imperador da Macedônia. E o Alexandre, ele olha para aquele homem que é tão pobre, tão simplório, mas ao mesmo tempo aparenta tanta felicidade, tanta plenitude. E ele diz assim para o Diógenes: homem, peça-me o que você quiser. Qualquer coisa que você desejar nesse mundo, eu te darei, porque eu sou Alexandre o Grande e tenho poderes para isso. Aí o Diógenes olha bem pro Alexandre, olha bem no olho dele e diz assim: olha, senhor Alexandre, eu tenho uma coisa que eu desejo sim. A única coisa que eu desejo é que você saia da frente do meu sol, porque você está tapando o sol e eu estou perdendo o calorzinho e o brilho do sol. Então rola você sair daí? É só isso que eu quero de você. Esse daí era o Diógenes. Ele era um sarrista, né? Diz que certa vez ele estava fazendo assim um discurso, uma preleção, e aí alguns homens se juntaram para ouvir ele falar. E aí ele disse assim: chamei homens e não canalhas. Então ele era um sarrista, mas ele era uma figura que encarnava essa ideia da autarqueia como ninguém. E aí, então ele dizia assim: olha, sabe qual é o segredo da liberdade? O segredo da liberdade não é ter o que se quer, e sim querer o que se tem. Queira o que você tem. Queira bem o que lhe acontece, dizia ele. Não sofre por coisas que você não consegue controlar, por coisas que você não poderá ter ou alcançar. Não é sobre ter o que se quer, é sobre querer o que se tem. Essa é a ideia de autarqueia. E os gregos, nesse momento que eu estou contando para vocês, todos eles mais ou menos se deixavam influenciar por essas concepções de liberdade, né?
O Aristóteles, ele também entendia a liberdade como autodeterminação, como autocontrole, como ter poder sobre si mesmo, né? Então ele diz assim, quando a gente fala de liberdade, o Aristóteles dizendo, né? A gente precisa pensar em dois problemas, o problema do voluntário e o problema do involuntário. Então, é mais ou menos assim. O que é uma ação voluntária? É aquela que a gente faz quando sabendo das consequências dela. E o que é uma ação involuntária? É aquela que a gente faz ignorando totalmente as consequências dessa ação. E ser livre, diz o Aristóteles, é praticar reiteradamente, cotidianamente, ações de natureza voluntária. Isso nos leva a um debate que dá pano para manga até hoje na filosofia, que é o debate proposto lá pelo Aristóteles e que diz assim, os homens, eles agem na ignorância ou por ignorância? Que é mais ou menos pensar assim, bom, se um homem age na ignorância, isso significa que ele está agindo sem saber muito as consequências do ato dele. É a ação involuntária do Aristóteles. Agora, se um homem age por ignorância, aí ele sabe muito bem as consequências do ato dele e ele opta mesmo assim por realizar aquela ação, né? Aí, essa discussão entre agir na ignorância e por ignorância, ela me lembrou de que, em um certo momento, na Inglaterra, e essa ideia migra depois para os Estados Unidos, surgiu uma tal de teoria da cegueira deliberada. Deliberado é, assim, a sua própria escolha, né? A sua deliberação. Também conhecida como teoria da instrução do avestruz, que é, assim, uma espécie de obscurantismo propositado. Quando você sabe das consequências do que você está fazendo, mesmo assim você opta por fazer. E quando dá ruim lá na frente, você diz que não sabia. É a tal da teoria da cegueira deliberada. Daí eu me lembrei, né, que uma vez a justiça brasileira tentou aplicar essa teoria. Vocês eram muito pequenos, mas eu me lembro como se fosse hoje, que em 2005 houve um assalto cinematográfico ao Banco Central lá em Fortaleza. Perguntem para os pais de vocês, com certeza eles vão lembrar. E, assim, roubaram muito dinheiro nesse assalto. E pouco tempo depois, poucos dias depois, alguns homens chegaram numa concessionária e compraram, gente, centenas de caminhonetes. Centenas, assim, pagaram à vista, foi uma coisa muito maluca. Gente, vamos pensar aqui juntos, Se vocês fossem o dono dessa concessionária, o que passaria pela cabeça de vocês se, dias depois de um assalto milionário ao Banco Central, chegassem uns homens na sua loja para comprar um monte de caminhonete? O que vocês iam pensar? Vocês iam fazer essa conexão lógica, certo? De que esses homens são os mesmos homens que haviam praticado o assalto. Mas só que a concessionária não fez essa conexão. Não fez ou alegou não ter feito, né? E aí eu me lembro que na época a justiça brasileira tentou utilizar essa teoria da cegueira deliberada, instrução do avestruz, dizendo assim, vamos punir essa concessionária, porque eu tenho certeza que eles fizeram essa conexão, eles sabiam que eram os assaltantes e mesmo assim eles venderam porque eles queriam ganhar dinheiro, né? Só que, no fim das contas, não foi possível, enfim, depois chegou-se a um consenso jurídico de que não havia elementos suficientes para a aplicação dessa teoria, mas só que esse foi um momento bem interessante, assim, na história jurídica brasileira, né? E, gente, eu poderia ficar falando com vocês aqui sobre a teoria da liberdade para os gregos até de noite, mas a gente precisa ir caminhando para uma segunda concepção de liberdade, que é a concepção que a gente chama de determinismo, né? Cujo representante eu separei, né? O Arthur Schopenhauer, que aparece aí na tela para vocês.
Vocês vão ver que eu coloquei aí do lado, conferir também Spinoza. Isto se deve ao fato de que o Spinoza também poderia, em algum sentido, ser considerado um autor filiado a esta corrente do determinismo. Mas, gente, cuidado e atentem para o que eu falei para vocês lá no começo da aula, de que, sabe, nenhum autor é, assim, ipsis litteris 100% preto no branco, filiado à corrente XYZ, porque o pensamento de cada autor tem as suas especificidades, certo? Mas, bom, grosso modo, a gente pode pensar no Schopenhauer como um determinista, né? Quando ele pensa sobre liberdade. E por que é que a gente pode considerar o Schopenhauer como um determinista? Porque o Schopenhauer, ele diz o seguinte, bom, o que é liberdade? Vamos pensar. Se a gente considerar liberdade como ausência de obstáculos, por um exemplo, eu posso me levantar aqui agora da mesa onde eu estou sentada e ir caminhando até a porta e não tem nenhum obstáculo nesse caminho. Então, eu sou livre no sentido de que eu posso me levantar agora e sair caminhando pela porta, não tem obstáculos na minha frente. Então, fisicamente, diz o Schopenhauer, nós seres humanos somos dotados de muita liberdade no plano físico. Porém, o papo já é outro, o Schopenhauer fala pra gente. O papo já é outro quando a gente fala de liberdade em termos morais. E liberdade em termos morais, segundo Schopenhauer, é um troço que não existe. O Schopenhauer, ele nasceu em 1788 e faleceu em 1860. E ele tem um livro que se chama O Livre-Arbítrio, foi publicado a primeira vez em 1839. E nesse livro ele vai fazer, assim, uma recusa do livre-arbítrio, certo? E tem uma passagem desse livro que eu vou contar um pouquinho para vocês como que é. Eu modifiquei aqui algumas passagens e escrevi com as minhas próprias palavras, mas ele diz basicamente assim, ó. Imagina só um homem que ele está andando na rua e ele pensa assim consigo mesmo. Bom, já são 6 horas da tarde, meu dia de trabalho já terminou, então assim, eu tô livre. Eu posso, sei lá, eu posso ir pra praia, eu posso ir jogar num cassino, apostar tudo, apostar minha casa. Eu posso, sei lá, eu posso subir essa torre aqui agora e ficar admirando o ocaso, o pôr do sol, né? Eu posso ir ao teatro, eu posso ir visitar o meu amigo, eu posso ir, sei lá, posso fazer um zilhão de coisas. Esse homem vai pensando, né? E ele diz assim, olha, tudo isso que eu posso fazer depende só de mim. Eu tenho absoluta liberdade de agir como me agrada. Entretanto, esse homem pensa, eu não vou fazer nada disso. E, muito pelo contrário, eu vou voltar, não menos voluntariamente, para casa, junto da minha mulher. Então, o Schopenhauer diz assim, sabe por que a gente não é livre? Sabe por que livre-arbítrio é balela, é engodo? Porque, assim, tudo que a gente faz na nossa vida tem um motivo. E se tudo que a gente faz na minha vida eu faço persuadido por um motivo, então eu não sou livre. Aí, quer dizer, o Schopenhauer tinha uma cadelinha que se chamava Atma. Era uma poodle. Poodle era a raça favorita de cachorro do Schopenhauer, né? E daí eu fico pensando, então, será que o Schopenhauer, ele achava que, por exemplo, ele saía para passear com a Atma, né? Para ela poder fazer os exercícios e o passeio dela. Será que ele pensava assim, eu estou saindo agora para passear aqui com o meu cachorrinho poodle, será que eu não sou livre quando eu estou fazendo isso, já que eu estou sendo persuadido por um motivo externo? O motivo é, o cachorro precisa fazer exercícios. Então, né? Mas basicamente a ideia do Schopenhauer, da refutação assim, do livre-arbítrio é o seguinte, olha, eu não tenho livre-arbítrio porque tudo que eu faço, eu faço por um motivo. São os motivos que me persuadem a agir e, portanto, eu não tenho liberdade. Né?
isto se conecta muito intimamente com a ideia schopenhaueriana de vontade. O que é vontade na filosofia do Schopenhauer? Vontade é, assim, a força motriz da nossa existência, é o querer viver, é o que nos impele todos os dias a fazer as coisas que nós fazemos. Só que a vontade, ela é também motivo de muito sofrimento, porque, olha só, o ser humano, ele é... O que é o ser humano? O ser humano é uma coisa maravilhosa, só que ele tem uma índole desejante, quer dizer, a gente não para de desejar coisas o tempo todo, a gente não para de ter vontades o tempo todo. Então, eu penso assim, putz, eu queria tanto, mas tanto um hambúrguer. E daí de noite eu vou e como um hambúrguer. Então assim, primeiro eu estava na frustração, porque eu não tinha um hambúrguer. Aí me veio aquela vontade louca do hambúrguer. Eu comi o hambúrguer, o pêndulo da vontade veio voando até aqui, chegou no tédio, porque já comi o hambúrguer e... Aí, de repente, eu volto aqui para a frustração de novo. Nossa, mas opa, agora eu estou querendo uma outra coisa. E quando eu consigo essa outra coisa, o pêndulo vai de novo para a frustração. E esse é o movimento que caracteriza a vida humana, segundo Schopenhauer, é o movimento da vontade. Só que eu não sou livre para o Schopenhauer, porque olha só, eu sou tanto escravizado pelos motivos externos a mim que me persuadem a agir, quanto sou também refém das minhas vontades. E vontade, gente, é a força motriz da existência humana. Não há no mundo quem não seja dotado de vontade, segundo o Schopenhauer. Então, esse negócio de livre-arbítrio, disse o Schopenhauer, isso daí ó, é historinha para boi dormir, conto de fadas, não existe. E aparentemente... O Einstein concordava muito com o Schopenhauer, porque em 1932 o Einstein escreveu uma obra que ele intitulou Meu Credo, e nessa obra o Einstein escreveu assim, olha aí na tela: eu não acredito no livre-arbítrio. As palavras de Schopenhauer, aí ele cita o Schopenhauer, né? O homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Vem me acompanhando em todas as situações, em toda a minha vida, e me reconciliam com as ações dos outros, mesmo que isto seja bastante doloroso para mim. Essa consciência da falta de livre-arbítrio me impede de levar, aí está errado, mas seria eu e os meus colegas, tão a sério, pelas ações e decisões como indivíduos, e me impedem também de perder a paciência. Aí o Schopenhauer sendo só o Einstein sendo só elogios ao Schopenhauer. E daí, só uma reflexãozinha final, assim, porque eu me empolguei e falei muito e está quase acabando, infelizmente, o nosso tempo juntos. Mas eu queria que, olha, na próxima aula a gente vai falar sobre a terceira concepção. Hoje nós falamos sobre libertarismo, sobre determinismo, e na próxima aula falaremos sobre a concepção dialética de liberdade. Eu coloquei essa figurinha aí do robozinho segurando uma flor, que era um pouco para a gente começar a pensar sobre liberdade em outros aspectos. Agora, com a inteligência artificial, robôs cada vez mais desenvolvidos. Alguns robôs a gente, sei lá, diz até que tem consciência, que nem o Asimov, que está aí na tela, que escreveu o Eu, Robô e o Homem Bicentenário, eram robôs que tinham consciência. O John Weaver, né, ele escreve esse livro, Robots Are People, robôs são gente. Como será que a gente vai começar a pensar em consciência falando sobre robôs? Bom, é um pontapé, né, para a gente começar a fazer essas reflexões. Gente, muito, muito, muito obrigada pela generosidade de vocês de estar aqui comigo, com o Marconi. Eu me despeço com muito carinho e toco a bola para você, Marconi. Fê, muito obrigado por essa aula. Gente, eu quero compartilhar com vocês que quando eu estou moderando, eu não sou moderador do Centro de Mídias, eu sou um aluno de camarote do Centro de Mídias, porque a professora Fernanda é fantástica. Eu quero deixar aqui 3 comentários, gente, uma vez que o nosso tempo está bem curto.
Primeiro, o Abner disse o seguinte: a gente não tem liberdade, isso eu já sabia. Depende da visão, hein, Abner? A gente vai conversar, continuaremos conversando, que é possível sim ter liberdade, óbvio, dependendo da concepção, da ideia que eu tenho de liberdade e de vida. O professor Gutenberg perguntava onde a gente encontra os materiais do Centro de Mídias. Eu coloquei o link aí no chat. Se ficar difícil de encontrar, às 6h20 exatamente, eu coloquei o link do Drive, tanto para você, professor, quanto você, aluno, ter acesso aos nossos materiais. E queria fazer um comentário aqui em cima da colocação do João Pedro. Ele falou o seguinte: eu não posso assistir aula de filosofia porque eu sou teísta. João, isso não é um impedimento. Eu sou também teísta e muitos filósofos também foram. Então isso não é um impedimento, muito pelo contrário, isso fundamenta muitas vezes essa nossa visão. Assim eu me despeço de vocês, peço que vocês façam a avaliação que vai aparecer na tela para vocês, sempre lembrando de fazer essa avaliação com carinho, para que o Centro de Mídias, para que nós professores possamos fazer o melhor para isso que é tão importante na nossa vida, que é a educação. Um abraço e até a nossa próxima aula. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.